nossa língua portuguesa, nossa língua. Meus alunos, bom dia aos pais de alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Aqui quem está falando é a professora Marlene Costa. Como vocês podem estar observando, o título da nossa aula hoje é Predicativo do sujeito e predicativo do objeto. Essa aula vocês vão encontrar nas páginas 45 e 46 do livro de vocês. E mais uma vez eu peço a vocês que acompanhem a aula pelo livro, que fica mais fácil a compreensão de vocês. Vamos à nossa aula. Conceituando. A primeira coisa que a gente tem que aprender é o que é predicativo. Esse nome predicativo, vocês já assistiram ele nas aulas anteriores, certo? Na aula 1, que foi predicado nominal, e vocês também viram na aula 3, que foi predicado verbo nominal. Vocês só não viram ela na aula sobre predicado verbal, porque nós só encontramos predicativo em predicados nominais e em predicados verbo-nominais, ok? Mas o que é predicativo? Predicativo é o termo da oração que indica uma característica atribuída ao sujeito ou ao objeto por meio de um verbo. Como assim, professora? Existe predicativo do objeto? Sim, nós temos dois tipos de predicativo. Nós temos predicativo do sujeito e predicativo do objeto. Vamos ver a diferença entre um e outro? Vamos lá. Então, primeiro vamos ver o predicativo do sujeito. Vocês já estudaram lá na aula sobre predicados nominais, certo? Tá escrito aí, ó. O que é o predicativo do sujeito? Você já sabe, mas vamos só relembrar para saber a diferença entre o predicativo do sujeito e o predicativo do objeto. O que é o predicativo do sujeito? É aquele que atribui uma característica ao sujeito. Como já diz, predicativo do sujeito, uma qualidade do sujeito. Ocorre no predicado nominal e no predicado verbo nominal. Significa que o predicativo do sujeito eu vou encontrar só no predicado nominal e no predicado verbo nominal. Vamos ver o exemplo? Nós temos a frase, no caso a oração. As estrelas são todas iluminadas. Vamos fazer a análise dessa oração? Então, eu estou falando de quem? As estrelas. Então, as estrelas é o meu sujeito. O que eu falo sobre as estrelas? Que são todas iluminadas. Iluminadas é um predicativo do sujeito estrelas. Então, iluminadas é o predicativo do sujeito, ou seja, a qualidade do sujeito. Nesse caso, eu tenho um predicado nominal. Por quê? Porque eu tenho verbo de ligação. Isso aqui é predicativo do sujeito. O quê? Iluminadas, porque eu estou me referindo a uma característica do sujeito estrelas, certo? Quando diz que é o predicativo do sujeito, é uma qualidade do sujeito. E esse predicado aqui é um predicado nominal. Por quê? Porque eu tenho verbo de ligação. Lembre que eu já disse para vocês que o predicativo só ocorre em dois tipos de predicado. No predicado nominal e no predicado verbo nominal. Nesse caso aqui nós temos um predicado nominal. Porque, já foi falado anteriormente, porque eu tenho uma qualidade do sujeito. As estrelas, qual a qualidade do sujeito às estrelas? Serem iluminadas, certo? Vamos a outro exemplo. Joana saiu atrasada. Vamos lá? Eu tenho aqui um predicado verbo nominal. Lembra que eu já disse, o predicativo só ocorre em dois tipos de predicado. Um predicado nominal ou um predicado verbo nominal. Então, Joana saiu atrasada. De quem que eu estou falando? De Joana. Qual a qualidade, a característica de Joana? Está atrasada. Certo? Então, atrasada é um predicativo do sujeito. Por quê? Porque a qualidade do sujeito, Joana. Nesse caso, eu tenho um predicado verbo nominal. Por quê? Porque eu tenho um verbo de ação mais um nome, que é atrasada. Certo? Vocês viram isso na aula anterior. Então, eu tenho aqui, ó, um predicativo do sujeito. Por quê? Porque a qualidade é atribuída ao sujeito. Certo? Vamos a outro exemplo.
Antes nós falávamos sobre o predicativo do sujeito. Agora nós temos aqui o predicativo do objeto. Lembrando, o predicativo do sujeito é a palavra que lá no predicado nominal ou no predicado verbo nominal vai indicar uma qualidade do sujeito que se refere ao sujeito da oração. Já o predicativo do objeto vai indicar uma qualidade, uma característica ao objeto. Que objeto é esse, professor? O complemento do verbo. Seja o verbo transitivo ou seja o verbo intransitivo. No caso do predicativo do sujeito ocorre no predicado nominal e no predicado verbo nominal, já o predicativo do objeto é diferente. O predicativo do objeto só vai ocorrer no predicado verbo nominal, certo? Predicativo do objeto só existe no predicado verbo nominal. O predicativo do sujeito vai ocorrer no predicado nominal e no predicado verbo nominal, certo? Vamos ver o exemplo? Olha só, o predicativo do objeto atribui uma característica ao objeto. O objeto pode ser direto ou indireto. Lembrando que objeto direto ou objeto indireto é o complemento do verbo de ação, que é o verbo nocional significativo, com o auxílio de uma preposição ou não. Com preposição, objeto indireto. Sem preposição, objeto direto. É isso que a gente tem que prestar atenção na hora de determinar se o meu predicativo é do sujeito ou é o predicativo do objeto, certo? O predicativo do sujeito vai indicar uma qualidade ou característica do sujeito. O predicativo do objeto já diz, ele vai indicar uma qualidade do objeto ou característica do objeto. Esse objeto pode ser um objeto direto ou objeto indireto. Vamos prestar atenção na diferença. Ele ocorre no predicado verbo nominal, como eu já disse anteriormente. E como vocês podem ver, esse exemplo estava na aula anterior. Eu vi o diretor zangado. Eu não sei se vocês observaram, mas na aula anterior, quando apareceu o nome zangado, nós tínhamos a sigla P.O, que é predicativo do objeto. Eu não sei se vocês prestaram atenção. Caso vocês não tenham prestado atenção, vocês podem assistir a aula novamente e observe que lá na hora da aula, quando foi ministrada a aula para vocês dos tipos de predicado 3, aparece essa mesma oração. Eu trouxe ela aqui porque eu não expliquei da outra vez, porque lá estava o P.O, mas agora vocês vão entender, porque ali era predicativo do objeto. Como nós estávamos estudando predicado verbo nominal, eu não ia entrar nesse detalhe, porque ia confundir, ia ser mais um item para vocês estudarem. Então vamos observar agora o que aconteceu nesse exemplo. Vamos lá. Eu tenho aqui, eu é o meu sujeito, certo? Eu fiz o quê? Eu vi, vi é o meu verbo, certo? Eu vi o quê? Quem vê, vê alguma coisa. Quem completou o verbo vi? O diretor. O que foi que eu vi? O diretor. Então, o diretor é o complemento do verbo vi, certo? E como é que eu vi o diretor? Zangado. Então aqui eu tenho um verbo e aqui eu tenho um nome. Então eu tenho aqui um predicado, verbo nominal, porque eu tenho tanto um verbo de ação quanto um nome. Esse nome pode, já falei para vocês anteriormente, pode ser um adjetivo, um substantivo, um numeral, certo? Então vamos observar. Eu é o meu sujeito, certo? Qual foi a ação praticada pelo sujeito? Vi. Observe que o nome zangado é uma característica do diretor e não do sujeito eu. Por isso nós chamamos ele de predicativo do objeto. Por quê? Porque o diretor é o complemento do verbo vi. Esse complemento é sem preposição, o diretor. Então aqui eu tenho um objeto direto. E zangado completa o sentido de o diretor e não de eu. Observem isso. Por isso que aqui nós dizemos que zangado é um predicativo do objeto, porque é uma qualidade do objeto. Quem é o objeto? O diretor. Por que que o diretor é objeto? Porque é o complemento do verbo vi, que vocês já estudaram isso aí na aula sobre predicado verbal, certo? Então eu tenho aqui zangado, predicativo do objeto. Por quê? Porque essa qualidade não é do sujeito eu.
essa qualidade é do objeto diretor. Vocês estão entendendo? Então, zangado é um predicativo do objeto, porque a qualidade do objeto, o diretor. Olha só, o diretor é o meu objeto, aqui ó, meu objeto direto, que é o complemento do verbo vir, que é um verbo transitivo. E zangado não se refere, aliás, ao sujeito eu. Zangado se refere ao objeto, o diretor. Por isso que é chamado de predicativo do objeto. Esse exemplo estava na aula anterior. Vamos ver outro exemplo aqui. Ele viu um homem apressado. Quem é o sujeito? Ele. Certo? Observe que a palavra apressado, que é o nome, não se refere ao sujeito. Quem é que estava apressado? Um homem. Então, um homem, certo? É o objeto. Por quê? Porque é o complemento do verbo viu. Então, apressado é o quê? Um predicativo do objeto. É um predicativo do objeto. Quem é o objeto? Um homem. Qual a qualidade desse homem? Está apressado. Então, apressado é um predicativo do objeto. Por quê? Porque é uma qualidade do objeto direto, um homem. Aqui eu tenho o predicado verbo nominal. Eu já disse para vocês que o predicativo do objeto só vai ocorrer no predicado verbo nominal. Então, vamos a outro exemplo. Aqui nós temos o juiz julgou o réu inocente. Observem que a palavra inocente não se refere ao sujeito juiz. A palavra inocente se refere ao réu, certo? Isso significa que inocente é o predicativo do objeto. Por quê? Porque a qualidade do objeto, o réu. Quer ver? Vamos ler com atenção. Diz assim: o juiz julgou o réu inocente. O juiz é o meu sujeito. Ok? O que foi que o juiz fez? Ele julgou. Quem julga, julga alguma coisa. Então, ele julgou quem? O réu. Então, julgou é o meu verbo transitivo direto, porque o complemento dele é o réu, objeto direto. E inocente se refere ao réu. Então, inocente é o meu predicativo do objeto. Logo, aqui eu tenho um predicado verbo nominal. Por que eu tenho um predicado verbo nominal? Porque eu tenho um verbo de ação mais um nome. Mas observe que o nome do meu predicado verbo nominal está se referindo ao objeto, o réu, e não ao sujeito juiz. Por isso que nós chamamos ele de predicativo do objeto, porque a qualidade aqui, ó, se refere ao objeto. O que é o objeto, gente? É o complemento de um verbo, certo? Eu espero que vocês tenham entendido. Então, nós vamos agora à nossa atividade, certo? Eu espero que vocês tenham compreendido e que eu possa ter ajudado vocês. Portuguesa, nossa língua, portuguesa, nossa